A escola pública está formando analfabetos funcionais. E ela está falando a verdade, porque eu acabei de encontrar uma pesquisa que diz que em matemática e ciência o Brasil está bem abaixo da média mundial. Então é isso que eu vou trazer para vocês antes de mostrar esse vídeo completo desta professora e a preocupação que ela teve com um dos seus alunos ou alunos que pediram ajuda para ela e ela entendeu quão difícil está a educação no Brasil. Então vamos ler primeiro a matéria sobre a pesquisa. Bom, o que diz a matéria então, né? Brasil apresenta pontuação abaixo da média mundial em matemática e ciência, como eu tinha falado para vocês, né? O Brasil ocupa posição entre as últimas no ranking mundial, com mais da metade dos alunos em nível básico de conhecimento em matemática e ciência no ensino fundamental, né? E aí eu coloquei uma observação aqui muito importante, que antes fosse só essas matérias, né, matemática e ciências. O brasileiro médio, né, não está conseguindo aprender português, não está conseguindo aprender as outras, história, nada. Está tudo abaixo da média, todos eles abaixo da média. Antes fosse só isso aqui, é porque a matéria saiu em relação a um ranking mundial sobre essas duas, mas se for fazer sobre outras matérias, né, história, geografia, vai dar a mesma coisa, tenho certeza. O desempenho dos estudantes brasileiros em matemática e ciência está abaixo da média internacional, no caso eu ia falar mundial, mas internacional, é o que revela um estudo internacional de tendências de matemática e ciências que foi publicado na última quarta-feira, dia 4. O Brasil teve resultados considerados preocupantes tanto no quarto ano quanto no oitavo ano do ensino fundamental. Ou seja, você está indo para o final da escolaridade e você não tem noção, a média sua é abaixo da mundial. Se um aluno brasileiro quiser estudar quando ele for terminar o ensino médio, né? Querer fazer uma faculdade fora do Brasil, não sei, ele conseguir um emprego bom, não sei como, né? Sem educação, não sei como ele vai conseguir isso, mas de repente ele quer mudar, conseguiu fazer um intercâmbio, né? E quer estudar em outro país. Não vai conseguir, galera. Não vai conseguir porque o nível aqui é diferenciado, tá? E quando eu cheguei aqui, por exemplo, na Europa, quando eu vou conversar algumas coisas com o pai, com os pais do meu marido, com o meu marido, eles sabem de coisas que eu falei assim, vocês aprenderam isso no colegial? Eles falam assim, sim, você não? Eu falei assim, se eu aprendi, eu nem lembro. Porque, para vocês verem o nível de diferença, né? Mas continuamos aqui. Superando apenas alguns poucos países como Marrocos, Kuwait e África do Sul. São esses países que estão abaixo do Brasil. Veja bem. Meu Deus. Aí aqui, ó, o resultado de matemática, né? O desempenho dos alunos brasileiros do quarto ano em matemática foi particularmente alarmante. 51% dos estudantes não atingiram o nível básico de conhecimento em matemática. Metade da população, metade dos alunos não sabem matemática, o mínimo aceitável de matemática. Na média internacional, apenas 9% dos alunos estão nessa situação. A média de proficiência de matemática no Brasil foi de 400 pontos, o mínimo pontos para ser considerado ruim. Abaixo disso, seria assim, péssimo ou mais. 400 é o mínimo contra uma média internacional de 503 pontos. Isso equivale a um atraso de aproximadamente 3 anos letivos em relação aos demais países. O Brasil está atrasado. E eu lembro que quando eu morava no Brasil, né, que eu estava lá no ensino médio, conversando com meus amigos, eu pensava assim, né, só porque eu estava me dando bem com os meus amigos, feliz de estar ali com os meus amigos, eu lembro que eu falava assim, nossa, o Brasil é tão legal. Aí eu pensava que os outros países da América Latina não tinham uma educação como a do Brasil. Sei lá, eu pensava nessas coisas, não sei por que que eu pensava nessas coisas, mas eu achava o Brasil assim high-tech, o melhor país da América Latina. E não é isso que acontece, tá? E aqui nós estamos comparando em internacional, mas mesmo assim eu pensava que o Brasil era um dos melhores países em relação à educação na América Latina, e não é verdade, tá? E aí eu coloquei aqui uma observação que nós vamos mostrar um vídeo de quem é Paulo Freire. O método Paulo Freire não era o melhor do mundo? Se você não sabe o que é, porque você só escuta o que é Paulo Freire, né? Método Paulo Freire, eu vou trazer também um vídeo de uma pessoa explicando o que é, como nasceu o método Paulo Freire depois que eu passar essa reportagem aqui, tá? Vamos continuar, continuemos.
Além disso, apenas 1% dos estudantes brasileiros conseguiram atingir um nível mais alto de proficiência. 1%. No oitavo ano, os dados continuam desalentadores, com uma média de 378 pontos. Lembrando, o mínimo era 400. Ainda no oitavo ano, quando a pessoa vai passando, ainda vai chegar no terceiro, no colegial, não vai saber nada, né? Porque, meu Deus, é 378 e a média internacional é de 478 pontos. Cerca de 62% dos alunos do oitavo ano não conseguem atingir um nível mínimo em matemática, ou seja, a porcentagem do quarto para o oitavo em relação à matemática aumentou. Porque o quarto ano era 50%, 52% dos alunos não sabiam. Quando chega no oitavo ano, essa porcentagem aumenta para 68%. E aqui nós vamos falar agora do resultado em ciência, né? Ó, no quarto ano, a média dos estudantes brasileiros foi de 427 pontos contra, né, o internacional, que é 494 pontos, né, da média. Até que não está tão ruim na questão de ciências, né? Matemática é sempre um pouco mais difícil. Aproximadamente 39% dos estudantes não alcançaram o nível básico de proficiência em ciências. No oitavo ano, os resultados foram semelhantes com a média brasileira de 420 pontos, comparado à média internacional, que é 478 pontos, ou seja, para ciências 39%. Por isso que fica fácil, por exemplo, enganar a população quando vai falar sobre questão de vacina, questão sobre outras coisas do corpo humano. Ai, homem pode ser mulher, mulher pode ser homem, as pessoas não sabem mais o que é uma mulher, essas coisas que a mídia inventa e que as pessoas, assim, com esse nível de conhecimento, vão achar que é verdade, porque as pessoas não sabem, de verdade. Às vezes você pensa, não é possível, você sabe disso, e a pessoa realmente não sabe. E agora, com essa juventude de hoje, não vai saber menos ainda. Mas vamos lá. Ao todo, 42% dos estudantes do oitavo ano não atingiram o nível básico em ciências, enquanto apenas 1% alcançaram o nível mais alto, também 1% em relação à ciência. Claro, porque se a pessoa sabe matemática, ela vai estudar outras matérias também, afinal de contas, ela está estudando para ter conhecimento, né? E aqui, ó, sempre o oitavo ano que se ferra. 48% também aumentou. Lá era 30%, né, no quarto ano e oitavo ano. Ou seja, quanto mais velho, quanto mais tarde é o ensino, né, eu digo assim, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até acabar, pior é a aprendizagem do estudante brasileiro. E aqui, ó, as regiões Sul e Sudeste tiveram médias de proficiência melhores que a Norte e Nordeste, e eu acho que isso não é novidade para ninguém, né? Que foram as regiões com as médias mais baixas do país. A gente sabe que o investimento em educação, em qualquer outra coisa, está no Sul-Sudeste. O Norte e o Nordeste estão a Deus dará no Brasil. Sempre foi assim, porque é assim que o Lula consegue, né? O Lula e o pessoal da esquerda conseguem votos, deixando as pessoas cada vez mais burras. É esse tipo de coisa que a gente tem como exemplo quando a gente vai fazer essa comparação de por que as pessoas votam no PT ou na esquerda nessas regiões, porque a escolaridade é baixa. Por exemplo, os estados do Rio Grande do Sul apresentam a média de 455 pontos em matemática, enquanto estados como Amapá, Tocantins ficaram com 336 pontos. É muito abaixo, galera. Muito abaixo mesmo. Aí tem mais uma informação importante aqui, ó. Alunos de escolas urbanas apresentam melhores resultados que aquelas escolas nas áreas rurais. Mas isso é óbvio, eu acho que isso aqui a gente nem tem como fazer essa comparação, porque a gente sabe que o pessoal da área rural está mais preocupado em fazer dinheiro para sobreviver, em trabalhar para sobreviver, do que estudar. Existe escola lá só porque realmente as crianças precisam aprender a se comunicar, a falar alguma coisa, porque a gente sabe, o Nordeste, o Norte e o Nordeste são jogados, a Deus dará, justamente para que seja dessa forma que é, né? E agora, então, eu quero colocar para vocês o vídeo. Primeiro, que a gente vai falar sobre a questão do Paulo Freire, para vocês entenderem quem é Paulo Freire, quem foi Paulo Freire, ou sei lá. Vamos entender. E o que significa analfabetismo funcional? Analfabetismo funcional é quando você consegue ler as palavras, mas você não interpreta o texto. Na última avaliação feita em 2023
O Brasil ficou aqui embaixo, atrás, vocês podem ver, do Azerbaijão. Ele foi submetido a uma prova que valia de 1.000 a 0. E os nossos estudantes desempenharam por volta de 419 nesse ranking global de alfabetização. E como já trabalhei em duas das melhores escolas da minha cidade, aquelas escolas que estudam os filhos dos políticos e dos empresários, dos grandes empresários, porque hoje uma mensalidade chega a R$ 7.000, eu posso garantir a vocês que nessas escolas ninguém aplica o método Paulo Freire. Método Paulo Freire não, método Frank Charles Laubach. Esse aqui é o verdadeiro criador do método que nós conhecemos aqui no Brasil como o método Paulo Freire. Comunista desonesto em tudo, até no método de alfabetização. Ele resolveu roubar de alguém e colocar como se fosse dele. E para vocês entenderem o porquê o Frank precisou criar uma metodologia de alfabetização para adultos, eu vou contar um pouquinho da história dele. O Frank foi em missão como pastor para as Filipinas. Quando ele chegou nas Filipinas, ele viu que as pessoas não sabiam ler, nem mesmo o dialeto local. O dialeto local não era escrito. Então, o Frank, para poder ensinar a palavra de Deus para essas pessoas, ele precisava primeiro ensiná-las a ler em inglês, para depois ensiná-las a ler a Bíblia. E foi aí que ele teve a ideia de começar a fazer uma associação das palavras que as pessoas usavam no seu dia a dia com as palavras que representavam essas situações do dia a dia em inglês para alfabetizar os filipinos adultos. Esse método foi um sucesso e alfabetizou diversos adultos. Paulo Freire, que sempre foi um militante comunista, se formou em Direito pela Universidade lá de Pernambuco. Paulo Freire tinha como inspiração Marx e outros autores marxistas como Antônio Gramsci. E olha que o Antônio Gramsci tinha como slogan das suas ideias: não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Não ataquem blindados, ataquem ideias. E em 1943, o Frank esteve no Brasil e foi aí que o Paulo Freire teve a ideia de usar o método do Frank como um método de alfabetização revolucionário. Então, seguindo a cartilha de Antônio Gramsci, Paulo Freire adentra a educação com uma metodologia de alfabetização que usava palavras como oprimido, desigualdade social, pobreza, miséria, trabalhador oprimido e etc. Deixando claro para vocês que eu sou contra o método Paulo Freire porque ele não funciona bem para crianças. O que funciona bem para crianças é o método de alfabetização fonético, tanto em português quanto em inglês. O método que... Só um adendo aqui. Por que não funciona para adulto? Ou para criança, no caso? Porque a criança está aprendendo a falar, ela não conhece as palavras ainda. Então, você tem que ensinar a falar, ela está aprendendo a falar e as palavras. O adulto, ele já fala, ele só não sabe escrever, só não sabe identificar, mas ele fala, de tanto ele ouvir, ele aprende aquilo. Então, para você fazer uma assimilação de, essa palavra, isso aqui é uma garrafa, para você assimilar e falar outro nome em relação a isso, fica mais fácil. Para uma criança, é completamente diferente, né, a alfabetização. É por isso que as crianças hoje são cada vez mais ignorantes no sentido de não saber nada mesmo, é isso que eu quero dizer. Criado pelo Frank e copiado pelo Paulo Freire consiste basicamente em você pegar palavras que fazem parte do cotidiano desse indivíduo, coisa que Paulo Freire não fez, porque ele inseriu palavras revolucionárias no vocabulário dessas pessoas que ele ensinava, e a partir daí você fazer com que essa pessoa memorize essa palavra. É por isso que muitas pessoas, através desse método, se tornam analfabetos funcionais. Por exemplo, no método do Frank, uma pessoa consegue ler essa palavra aqui de tanto visualizá-la no seu dia a dia. Por exemplo, se eu fosse uma cabeleireira, eu conseguiria saber que aqui está escrito Redken pelo fato de eu manusear esse produto diariamente e já ter ouvido falar o nome dessa marca. O propósito do Frank era alfabetizar para que as pessoas pudessem ler e interpretar a Bíblia. O propósito de Paulo Freire era alfabetizar para que as pessoas se tornassem militantes comunistas. Ou seja, o método de alfabetização que o Paulo Freire transformou aqui só serve para que as pessoas tenham um vocabulário limitado para repetir jargões.
E essa capacidade de leitura e interpretação que o nosso povo brasileiro tem é boa para quem? Para quem deseja dominar as massas e tornar o povo incapaz de adquirir o conhecimento. E quando eu falo de ir em busca de conhecimento, eu falo. Bom, então agora eu vou colocar para vocês o vídeo da professora, né? Continuar o vídeo da professora sobre a experiência que ela teve com um aluno. Na verdade, uma mãe pediu ajuda para ela ensinar o filho dela, alguma coisa assim, e ela ficou apavorada. Aqui é o site dela, né? O site não, o TikTok dela, tá? Para quem quiser ouvir mais ou saber mais sobre isso. Então, vamos ver o que ela tem para falar. Recentemente, uma antiga vizinha minha, colega, a gente não é muito próxima, mas ela veio me pedir ajuda do filho dela, que tem 14 anos, e ele tinha que fazer uma prova para passar no campus. Eu não sei se vocês conhecem aí na cidade de vocês, mas é tipo um curso que te prepara já para a vida de trabalho. E aí eu falei que tudo bem, né? Como eu tô afastada, eu falei, claro, eu ajudo, manda ele pra cá. Aí eu fui pedir pra ele fazer uma redação. Gente, ele tem 14 anos, ele nunca repetiu de ano, ele está no 8º ano. Ele não sabia usar letra maiúscula e minúscula, não tinha início e final de frase, não tinha pontuação, não tinha concordância, não sabia utilizar os verbos, vírgula, tinha uma linha assim da redação dele que tinham 5 vírgulas seguidas, porque ele não tem ideia de como usa, para que serve, então ele só saiu colocando vírgulas. E ele não conseguia colocar, expressar em palavras, né, escrita, a ideia daquilo que ele queria, né, que era o tema da redação. Ali eu fiquei muito assustada. Muito, 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 muito assustada. Os erros ortográficos eu nem vou dizer, mas assim, aquela redação, gente, eu posso dizer que assim, uma criança de 2º, 3º ano teria escrito. Aí eu decidi aplicar uma prova, assim, de língua portuguesa, para ver mais ou menos sondar. Peguei uma prova do 6º ano de interpretação de texto. Era só pegar as respostas do texto. Ou seja, você lê o texto, você interpreta e você responde. De 10 perguntas, ele acertou 4. E uma, ele perguntou e sem querer eu acabei meio que ajudando, sabe? Ele não conseguia interpretar o texto, ele não conseguia nem interpretar a pergunta. Teve uma hora que ele falou assim, tá, mas eu não entendi o que é pra fazer na número 1, logo no começo, né? Aí eu peguei, fui olhar, né, tal, eu falei, ó, lê o enunciado. Aí ele, mas o que é enunciado? É muito triste, gente. Isso é muito triste, isso é muito grave, porque é mais uma vez uma geração que vai se perpetuar, né, das pessoas pobres, indo para empregos de serviço, de servir aqueles que podem pagar uma educação de qualidade para os seus filhos. Não é isso? E outra coisa também que eu falei, depois que eu li a redação, conversei com ele, expliquei, eu falei, olha, é muito importante você ler. Você gosta de ler? Aí, não tenho o hábito da leitura, obviamente, mas isso também é uma questão familiar, porque eu conversei com a mãe dele e falei, olha, se vocês em casa não incentivam, vocês não leem, ele também não vai ler. Não é um papel só da escola. E aí eu peguei e falei, a leitura ela vai te ajudar tanto na questão da escrita quanto do vocabulário. Aí ele, o que é vocabulário? Gente, é sério. Eu fiquei, assim, extremamente preocupada. E aí eu comecei a conversar com algumas amigos que dão aula no Ensino Fundamental 2, no ensino médio, e eles falaram que a situação é daí pra pior. E aí você fala assim, então a culpa é desses professores aí que estão passando esses alunos de ano. Eles não deixam, gente, o sistema não deixa reprovar essas crianças, não deixa reprovar esses adolescentes. Mas a questão não é só a reprova, porque só reprovar não vai adiantar de nada. A questão é que tem algo muito errado acontecendo e a gente sabe, né? O professor está super sobrecarregado, as salas de aula estão lotadas, as demandas não param, ninguém está tendo ajuda e tá virando uma bola de neve muito, assim, absurda. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre isso. Alguém aqui dá aula para o Fundamental 2, ensino médio? Comentem aqui, se for em escola pública, como que estão os alunos de vocês? Se isso é algo que é pontual e eu tô vendo como algo grande ou não, de fato, realmente é algo que tá acontecendo geral no Brasil. A escola pública
Tanto é real que eu acabei de trazer a pesquisa para vocês. E ela falou que esse menino estava no 8º ano. Não tem como discutir que a situação realmente está comprovada. E é essa que está acontecendo no Brasil. Infelizmente, galera, é isso que eu queria trazer para vocês, comprovar essa situação no Brasil que está muito triste. Então, assim, não dependam só da escola para ensinar o filho de vocês. Fiquem atentos, estejam com eles e ensinem a parte, porque se depender do Brasil para educar o filho de vocês, né, educar na questão de saber ler, escrever e ter conhecimentos gerais, vai ser muito difícil, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até a próxima e tchau!